O livro dos Juízes, uma das obras mais enigmáticas e profundas da Bíblia, oferece um olhar detalhado sobre os ciclos de fé e falhas dos israelitas após sua entrada na Terra Prometida. Entre suas narrativas, uma história em particular se destaca pela complexidade de suas lições morais e pela intensidade de suas emoções. A trágica saga da tribo de Benjamim, que culmina em eventos de violência, decisões questionáveis e intervenções divinas que moldam o destino de um povo. Este relato não apenas espelha a natureza humana em sua busca por justiça e redenção, mas também explora as consequências das ações e a infinita capacidade de recuperação perante os erros cometidos. Através de um exame cuidadoso dessa história, podemos extrair lições valiosas sobre responsabilidade, a importância da liderança, a dignidade humana, as ramificações de nossas escolhas e a misericórdia que transcende nossa falibilidade. À medida que nos debruçamos sobre estes eventos, somos convidados a refletir sobre a complexidade das decisões humanas e a misericórdia que se faz presente mesmo nas situações mais desoladoras, oferecendo um caminho para a reconstrução e o perdão. Existe uma narrativa antiga que, ao ser compartilhada de forma sincera, considero a mais perturbadora entre todas. A Bíblia, em certos aspectos, poderia ser vista como inadequada para o público mais jovem. Portanto, antes de prosseguir com este vídeo, é importante frisar que seu conteúdo pode não ser apropriado para todas as faixas etárias e possui o potencial de reativar traumas antigos. A história a qual me refiro encontra-se nos capítulos 19 a 21 do livro dos Juízes. Embora muitos estejam familiarizados com o capítulo 19, poucos prosseguem na leitura da história completa. Creio que há múltiplas lições valiosas a serem aprendidas com este relato perturbador. Primeiramente, narrarei a história de maneira a capturar toda a sua dramaticidade e, em seguida, discutiremos as lições que dela podem ser extraídas. Nos encaminhamos para o capítulo 19 de Juízes, onde, em um período sem rei em Israel, um levita residente em uma área isolada das montanhas de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá. É crucial entender que temos aqui um levita do norte de Israel que escolhe uma mulher do sul, de Belém, para ser sua concubina. A narrativa segue com a traição da mulher, que retorna à casa paterna em Belém, onde permanece por alguns meses. O levita, desejando reaver sua esposa, viaja do norte para o sul, até Belém, em busca da reconciliação. Após sua chegada, é recebido calorosamente pelo pai da mulher. Apesar dos insistentes convites do pai para que prolongue a estadia, o levita decide que é hora de retornar ao lar, dando início a uma jornada de volta que culminará em tragédia. Acompanhado por sua concubina, ele parte de Belém rumo ao norte. Ao se aproximarem de Jebus, com o dia chegando ao fim, decidem não se hospedar em uma cidade estrangeira, optando por seguir até Gibeá. Apesar da expectativa de hospitalidade, encontram-se desamparados até que um ancião os acolhe. Esta decisão levará a eventos noturnos de extrema violência, quando homens da cidade, exigindo que o visitante seja entregue para abusarem dele, são confrontados com uma proposta chocante do anfitrião. A recusa em ouvir as súplicas leva ao abuso coletivo e contínuo da concubina, uma violência que se estende até o amanhecer. Este episódio, de fato, ressalta o caráter inapropriado da história para menores e a possibilidade de desencadear memórias traumáticas em alguns espectadores. A brutalidade e a desumanidade manifestadas nesta narrativa não apenas chocam, mas também convidam a uma reflexão profunda sobre as lições que podem ser extraídas de tais atos de violência. Ao raiar do dia seguinte, a mulher retorna e, exausta, desfalece na entrada da casa onde seu senhor estava hospedado. Imaginem a cena. Ela está tão debilitada e maltratada após uma noite de abusos que mal consegue se arrastar de volta, caindo inerte na varanda. O que se segue é ainda mais desolador. O seu senhor, ao despertar e abrir a porta para retomar sua viagem, encontra-a caída, com as mãos sobre o limiar, e ao tentar acordá-la,
percebe que não há resposta. A mulher havia sido tão brutalizada que perdeu a vida. Levando-a consigo, o homem a coloca sobre o seu jumento e retorna para casa. O desdobramento dos eventos torna-se ainda mais sombrio e macabro quando, ao chegar em casa, ele procede a desmembrar o corpo da concubina em 12 partes, distribuindo-as pelas 12 tribos de Israel, numa manifestação chocante de protesto e clamor por justiça. Aqueles que testemunharam ou tomaram conhecimento do ato ficaram sem palavras, pois algo tão horrendo nunca havia sido feito desde os tempos do êxodo egípcio. Este ato extremo desencadeou um debate e reflexão intensos sobre os eventos, conduzindo a narrativa para os capítulos seguintes, 20 e 21, onde a história continua. Esta narrativa não apenas revela as profundezas da depravação humana, mas também serve como um espelho de importantes lições. Primeiramente, a ausência de responsabilidade e liderança moral conduz a sociedade a um caminho de desvio e anarquia, como evidenciado no início da história, onde a falta de um rei em Israel simboliza a desordem e a consequente propensão ao erro. Esta lição ressalta a importância da responsabilidade e do temor às consequências de nossas ações. Em segundo lugar, o episódio nos insta a reconhecer a dignidade inerente a cada ser humano, refletindo sobre como tratamos os outros e como valorizamos a vida e a virtude acima de tudo. A história nos desafia a enxergar cada pessoa como um reflexo da imagem divina, especialmente em contextos onde a sociedade pode nos incitar a desvalorizar ou objetificar o outro. Por último, o afastamento coletivo de valores éticos e morais, simbolizado pelo distanciamento de Deus, nos torna suscetíveis a atos que jamais pensaríamos ser capazes. A progressiva degeneração espiritual e moral culmina em atos de violência e injustiça, ilustrando a necessidade de mantermos nossa integridade e fé como baluartes contra a decadência moral. Estas lições, extraídas de um contexto tão sombrio, nos convidam a uma reflexão profunda sobre nossas próprias vidas, a sociedade em que vivemos e os valores que sustentamos, lembrando-nos da importância de buscar a justiça, a empatia e a integridade em todas as nossas ações. Meu amigo, nós não somos diferentes. Se falharmos em manter uma conexão íntima com Deus, se nos afastarmos ou desviarmos dele, podemos acabar, assim como os israelitas, cometendo atos que, há 10 anos, jamais acreditaríamos ser capazes. Poderíamos nos convencer de que jamais nos divorciaríamos, teríamos um caso extraconjugal, seríamos despedidos por condutas impróprias online, usaríamos substâncias ilegais, entre outras coisas. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais suscetíveis ficamos a cair em pecado. Infelizmente, a história não termina no capítulo 19. Ela se agrava com uma guerra civil no capítulo 20, onde as 11 tribos de Israel se voltam contra a tribo de Benjamim, responsável pelo ato atroz. Essa batalha resulta na perda de milhares de vidas de ambos os lados, restando apenas 600 homens de Benjamim. No capítulo 21, as demais tribos, lamentando a quase extinção de Benjamim, buscam maneiras de preservar a tribo, enfrentando o dilema de não haver mulheres benjamitas para os sobreviventes se casarem, o que ameaça a continuidade da tribo. Esta situação nos leva a uma quarta lição. Cada má decisão traz consequências imprevisíveis. A ação injustificada dos benjamitas e a resposta violenta das demais tribos desencadearam uma série de eventos cujas consequências foram severas e incontroláveis. Nos é lembrado que, embora possamos escolher nossos atos, não temos controle sobre as suas consequências. Para solucionar o dilema, os israelitas recorrem a medidas extremas, como o massacre do clã de Jabes-Gileade para obter esposas para os benjamitas, uma decisão que apenas perpetua o ciclo de violência e má tomada de decisões. Mesmo assim, não é suficiente para todos os homens de Benjamim, evidenciando a complexidade e a profundidade do impacto de nossas escolhas. Este ciclo de decisões erradas e suas ramificações ilustra a importância de ponderar cuidadosamente nossas ações
reconhecendo que cada escolha carrega o peso de consequências potencialmente duradouras, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor e até mesmo para a sociedade como um todo. Ressalta-se, assim, a necessidade vital de buscar sabedoria, orientação e manter um relacionamento próximo com Deus, para que possamos navegar pelas complexidades da vida com integridade e discernimento. A sequência dos eventos leva os israelitas a uma solução inusitada. Comprometidos por um juramento de não oferecerem suas filhas em casamento para os benjamitas, eles encontram uma brecha. Se as mulheres forem tomadas à força, o juramento não seria tecnicamente violado. Assim, orientam os benjamitas a sequestrar mulheres durante um festival, justificando que dessa forma não estariam diretamente entregando suas filhas. Durante o evento, os benjamitas executam o plano, raptando as mulheres necessárias para garantir a sobrevivência da sua tribo. Esta narrativa, de fato, exemplifica como uma decisão errada pode precipitar uma série de outras, cada uma com suas próprias consequências negativas, que afetam não apenas os diretamente envolvidos, mas também comunidades inteiras. As ações dos benjamitas, seguidas pelas decisões das outras tribos, resultam em uma cadeia de eventos trágicos que culminam em violência, morte, sequestros e deslocamentos forçados, impactando a vida de muitos inocentes. No entanto, a história termina com um vislumbre de redenção. Os benjamitas conseguem recuperar-se, reconstruindo suas cidades e restabelecendo suas vidas, evidenciando a misericórdia de Deus, mesmo diante de escolhas desastrosas. A narrativa do livro dos Juízes fecha com uma reflexão sobre a natureza humana e a importância da liderança e da orientação divina, sublinhando que, na ausência de um rei ou de uma moral compartilhada, as pessoas tendem a agir conforme veem adequado, muitas vezes com resultados catastróficos. Essa última lição nos lembra da graça de Deus disponível para nós, mesmo em meio às nossas falhas mais graves. Apesar das consequências inevitáveis de nossas ações, a história oferece uma mensagem de esperança na possibilidade de recuperação e reconstrução. É um convite para refletirmos sobre as consequências de nossas decisões e a importância de buscar orientação e sabedoria divina em nossas vidas, mantendo-nos conscientes de que, mesmo nos momentos de grande erro, há espaço para a graça e o perdão.